Bom dia, eu sou a professora Lohane e vou estar apresentando uma aula para vocês sobre células procariontes. Essa aula foi desenvolvida por mim e pela professora Glenda Samara e ela é destinada a alunos do sexto ano do ensino fundamental da Escola Estadual de Ensino Especial de Iporá, Goiás. Bom, células procariontes. Primeiramente, vamos lembrar um pouquinho o que são células, São micro-organismos, São a menor unidade de um ser vivo, São organismos microscópicos, Que são possíveis de ver somente no microscópio, A, é, As células procariontes, elas englobam dois dos três domínios dos maiores domínios, dos seres vivos, que são as bactérias. Nós temos os três domínios, que são as bactérias, as arqueias e a eucária, A eucária, ela representa todos os seres eucariontes, que são os animais, os vegetais e os fungos, Nós, seres humanos, entramos nos eucariontes. A célula procarionte, ela é unicelular, ou seja, ela possui apenas uma célula, enquanto que os seres eucariontes, eles são multicelulares, têm várias células agrupadas. O procarionte tem somente uma. E estima que essas células procariontes, elas vivam na Terra há 3 bilhões e meio de anos. Podemos ver aí protocélulas e células procarióticas. Na primeira linha, são os nomes diversos que os seres procariontes têm. Tem o núcleo celular indefinido, a procarionte. Nós observamos aqui que a célula eucarionte, ela é esta aqui, e a célula procarionte é esta aqui. Observando, vocês podem ver que a célula eucarionte, ela tem um núcleo, que é esse do meio. E aqui dentro está o material genético, E a célula procarionte, ela não tem o núcleo, Então, o seu laço, de material genético, o seu DNA, ele fica disperso no citoplasma. O citoplasma é essa cavidade interna, essa parte interna da célula, tá? Qual a diferença entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte? Diferenças entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Bom, vamos falar primeiro da célula procarionte, que a gente já estava falando. Como eu disse, o seu material genético é disperso no citoplasma, Esse DNA, essa massa de DNA, pode ser também chamada de cromossomo bacteriano, que é uma molécula de DNA, que é aí que está as características, genética, que é onde traz o material genético da célula, que determina suas características. E a célula procarionte, ela ainda tem plasmídios, que são pequenas moléculas de DNA, Essas pequenas moléculas de DNA, elas dão à célula o feito de poder criar resistência a antibióticos, Os plasmídios, eles conseguem captar informações, desses antibióticos e nisso conseguir fortalecer
a célula contra esses remédios, né? Por isso que quando é dito que quando a gente está em tratamento com algum antibiótico, a gente tem que levar esse tratamento até o final, né? Porque se você parar no meio do caminho, né, você vai tá dando chance para a célula criar resistência, né? E depois, quando você retornar a tomar esse antibiótico, ele não vai ter o mesmo efeito do que no início. Bom, não tem organelas, né? A célula procariótica ela não tem organelas, ou seja, ela não tem as estruturas como mitocôndria, né? Retículo endoplasmático, complexo de Golgi e vacúolos. Os ribossomos também, né, são diferentes de uma célula eucarionte para procarionte. Os ribossomos da eucarionte, eles são bem mais complexos e bem maiores do que a procarionte, né? Nós vamos falar a função dos ribossomos mais para frente. E aí, escrito aí no slide, na primeira linha, nós temos os organismos que são procariontes, né? As bactérias, as algas azuis e as árqueas, né? Temos o cromossomo bacteriano, que nós falamos, que é o DNA, né? O laço, né? De material genético. Os plasmídios, que são responsáveis pela resistência a antibióticos, né? São moléculas, pequenas moléculas de DNA responsáveis pela resistência de antibióticos. Não há organelas membranosas, né? Essas são as características que diferenciam as células procariontes dos eucariontes. Bom, os eucariontes, como eu já disse, elas são mais complexas, né? Tem um núcleo verdadeiro, como eu já havia mostrado na imagem, né? E não há plasmídios, né? A célula eucarionte, ela não tem plasmídios, assim como a célula procarionte, né? Ela não tem pequenas moléculas de DNA que propiciam a célula procarionte a resistência de antibióticos. A célula eucarionte não possui plasmídios, né? A célula eucarionte ela tem compartimentos, né, separados por membrana, né, que são retículo endoplasmático, né, complexo de Golgi, mitocôndrias, etc. Né? E na eucarionte nós temos o citoesqueleto, né? O citoesqueleto ele é constituído de fibras de proteína que fazem a endocitose e a exocitose da célula. Mas o que é isso, né? A célula ela precisa controlar o que entra e o que sai, né? Não pode entrar demais, né? Para haver um excesso e também não pode sair demais para não haver uma dissecação, né? E aí nós temos esses dois processos, né? Então a endocitose é a absorção de moléculas da célula, né? Quando há entrada de fluidos na célula, essa ação é chamada de endocitose. E quando há saída de fluidos, saída de moléculas, é chamado de exocitose. Vamos olhar agora as estruturas da célula, né? E posteriormente falaremos especificamente de cada um pouco de cada um, né? Estrutura da célula procarionte. Bom, nós temos a cápsula, que é essa parte mais externa, amarela, aqui, né? A parte de fora da célula. Nós temos o citoplasma, que é, como eu já tinha dito, a cavidade interior da célula, a parte interna da célula, né? Então, temos aqui a parte interna, esse verde aqui, né? Temos o nucleoide. O nucleoide é o cromossomo bacteriano, né? Que é esse aqui, que fica disperso no citoplasma. Ele não tem um núcleo delimitado.
Nós temos o flagelo, né? Que é este aqui, né? Que tem uma aparência de cauda. Temos a membrana plasmática, né? A membrana plasmática é a parte mais interna da a parede interna, a parede interna da célula, né? É a parede que está em contato direto com o citoplasma. É a membrana plasmática. Nós temos a parede celular, né? A parede celular, ela está aqui entre a cápsula e a membrana plasmática, né? Então nós temos a cápsula, abaixo da cápsula nós temos a parede celular e depois vem a membrana plasmática, né? E temos o pílus, né? O pílus são esses apêndices, né? Esses apêndices aqui, ó. Parecem cabelinhos, né? Por toda a cápsula da célula procarionte. E temos o ribossomo, né? O ribossomo são essas bolinhas verdinhas aqui, ó, que estão aqui também dispersas no citoplasma. E nós vamos falar agora de cada um deles, né? Conhecer melhor a estrutura de cada um deles. Bom, primeiramente a cápsula, né? Aqui, inclusive, dá para entender bem melhor o que eu havia dito no slide anterior sobre a questão das camadas, né? Da célula procarionte. Temos aqui a cápsula, né? Que está representada por essa parte vermelha aqui, né? Depois temos essa parte roxa, que é a parede celular. E depois essa parte bege aqui, que é a membrana plasmática. A cápsula, ela é uma camada pegajosa, pois é constituída de polissacarídeos, né, polímeros de açúcar. E a função dela é se ligar a outros seres procariontes, né? Ou as superfícies também, né? A função dela também é de não deixar a célula dissecar, né? A dissecação, né? Porque se não fosse pela cápsula, a célula perderia fluidos para o meio extracelular, o meio de fora, né? E ela dessecaria, né? Então ela faz essa proteção, né? E além disso, ela faz a proteção contra o sistema imunológico, como o nosso, por exemplo. Vamos supor que a gente tem uma bactéria invasora, né? Nós temos o nosso sistema imunológico, que são as nossas bactérias as nossas células de defesa, né? As nossas células de defesa, elas vão até essa bactéria e vão tentar eliminá-la, né? Então a cápsula, ela forma uma capa, ela é como uma capa protetora para a célula, né? Impedindo que as nossas células de defesa a eliminem. Por isso que muitas das vezes a gente precisa recorrer a antibióticos, né? Depois nós temos o citoplasma, né? O citoplasma, como eu já tinha dito, ele é a cavidade mais interna a cavidade interna da célula, né? O meio interior da célula. Esta cavidade aqui, né? Este meio aqui, o meio de dentro, né? Ele é chamado de citoplasma. O citosol é o líquido, tá? E ele é constituído por 85% de água, né? E o citosol, ele tem uma aparência gelatinosa, né? E tem a responsabilidade de produzir enzimas e atividades metabólicas, né? Então, é aqui, né, que há a produção, né, de enzimas, atividade metabólica, né, e o armazenamento de substâncias que para manutenção da vida da célula, né? Então é aí que está os nutrientes da célula para o alimento da célula para ela se manter viva, né? Depois temos
o nucleóide, né? O nucleóide, como eu já tinha dito anteriormente, essa massa aqui, né? Ela é uma massa de DNA, né? É o DNA, esse entrelaçado aqui é o DNA, ele fica disperso no citoplasma, né? E a função dele, né, é comandar, além dele trazer as características, né, genéticas do organismo, assim como nós também temos nosso DNA, né? Nós temos nosso DNA que é o responsável pelas nossas características, pela cor de pele, a cor de cabelo, textura do cabelo, cor do olho e tudo. O DNA também da célula procarionte, ele que determina as características da célula, né? E além disso, ele que comanda as atividades da célula também, né? Então, a locomoção, a síntese de proteína, a produção de proteína, tudo é comandado pelo DNA, né? Que também ele, como fala aí, é um grande laço, também chamado de cromossomo circular, né? Cromossomo circular, cromossomo bacteriano, nucleóide ou DNA. São os nomes que são dados, né? Aqui nós temos o flagelo. O flagelo, ele tá ligado, né, diretamente na membrana plasmática, né? E ele tem a função de locomoção, né? Ele tem uma aparência de cauda, como vocês podem ver aí na imagem, né? Eu já tinha dito lá, mostrado para vocês, né? A estrutura dele, ele tem uma aparência de cauda. E ele, para movimentar a célula, ele tem um movimento de hélice, que é esse movimento aqui, ó. Ele fica rodando e nele rodar ele consegue locomover a célula para frente, né? Depois temos a membrana plasmática, né? Vamos falar da membrana plasmática. Lá no início, vou relembrar um pouquinho sobre a célula eucarionte pelo seguinte, né? Nós falamos do citoesqueleto, né? Porque o citoesqueleto ele é responsável pela entrada e saída de substâncias da célula eucarionte, né? Já na célula procarionte, a responsável por isso é a membrana plasmática, né? Ou seja, né, ela controla o que entra e o que sai da célula. Essa ação de controlar o que entra e o que sai é chamado de permeabilidade seletiva, né? A membrana plasmática ela é de dupla camada de lipídios, né? Ou bicamada lipídica, como a gente vê aqui, né? Aqui ela tá em pé e aqui ela tá deitada, mas aqui nós temos uma camada, duas camadas. Aqui, ó, uma camada, duas camadas. Por isso o nome bicamada fosfolipídica, tá? É, nesse nessa segunda imagem, a gente pode entender melhor como que essas bolinhas são cabeças de fosfato, né? Tanto aqui quanto aqui, tá? Essa aqui é uma imagem, né, de zoom da membrana plasmática da célula procarionte. Aqui nós temos o meio intracelular, que é o meio interno da célula, tá? Por isso que aqui está escrito citoplasma, né? Então, isso aqui é o citoplasma, olha, da célula. Aqui, esse líquido é o citosol, né? Então, aqui para baixo já é o citoplasma. Daqui para cima, né? Daqui para cima é o meio extracelular da célula, né? Que é o meio de fora, né? O meio exterior da célula. Essas bolinhas são cabeças de fosfato, elas estão aqui em cima quanto embaixo, né? E os fosfatos,
eles são hidrofílicos, ou seja, eles têm atração por água. Eles se circundam com água, né? E aqui no meio, né, o fosfato, a cabeça de fosfato, ele está ligado a duas caudas de lipídios. Né? Cada cabeça de fosfato está ligado a duas caudas de lipídios. E aqui eles estão de cabeça para baixo, né? Mas estão ligados a duas cabeças ou a duas caudas de lipídios. Aí as cabeças de fosfato, tanto as de cima quanto as de baixo, são hidrofílicas, né? E as caudas de lipídios, elas são hidrofóbicas. O que é isso? É que repelem a água, né? Um exemplo bem simples é quando você mistura óleo com água, né? Eles não se misturam, né? Então, é a mesma coisa e por isso que a membrana plasmática ela consegue controlar o que entra e o que sai da célula, né? É, vamos para a parede celular, né? Bom, a parede celular ela é rígida, mas é flexível ao mesmo tempo e muito resistente. Ela precisa ser resistente. Ela envolve toda a membrana, como eu já tinha dito, a parede celular está entre a cápsula e a membrana plasmática, né? Então ela envolve toda a membrana. A membrana está dentro da parede celular, né? E a função da parede celular é dar suporte na estrutura da célula, né? E proteção, porque a parede celular ela consegue impedir o rompimento da célula, né? Devido ao aumento de líquido no interior da célula. Por exemplo, às vezes a membrana plasmática permite muita entrada de fluidos no interior da célula, né? Esse aumento de líquido, né, é protegido pela parede celular. Por isso que ela tem que ser flexível para poder aguentar muito líquido. Mas às vezes ocorre, né, a ruptura. Às vezes acontece, né, de romper a célula. E quando acontece, né, isso isso é chamado de plasmóptise, tá? Quando acontece a ruptura da célula, devido ao aumento de líquido no interior da célula, tá? Então ela é uma parede rígida, né? Mas flexível também. Ela é responsável por manter o formato da célula e pela proteção interior, né? Pelo, pelo líquido interior da célula. É, vamos para os pilos e as fímbrias, né? Os pilos e as fímbrias. Bom, vamos falar dos pilos primeiro, né? Os pilos, eles são apêndices mais longos. E aí a gente tem o pilo sexual e o pile tipo 4. O pilo sexual, ele é este aqui, ó. Este, né? Vocês podem ver aqui, nós temos o flagelo, que a gente falou, né? Que é responsável pela locomoção da célula procarionte. E aqui o pilos, ele fica aqui num tamanho intermediário entre as fímbrias e o flagelo. Bom, o que o pilos faz? O pilos sexual. Ele é responsável pela troca de material genético, né? Por exemplo, temos, vamos supor, temos aqui uma bactéria e chega outra bactéria aqui, né? Chega outra bactéria aqui, né? Com o pilos, o pilos dela vem aqui e ela se conecta, né? Os dois pilos se conectam. E através dessa conexão, elas conseguem transferir material genético umas para as outras, né? Por isso o nome pilo sexual, porque elas conseguem transferir material genético, né? Essa ação, né, de conectar o pilo sexual um no outro, ele tem o nome de conjugação, tá? Para trocar o material genético. Agora,
A pele tipo 4, né? A pele tipo 4, ela tem a função de auxiliar o flagelo na locomoção, né, da célula, apenas. E temos as fímbrias, né? As fímbrias, eu vou mostrar para vocês aí, que são essas pequenininhas aqui, ó. São essas pequenas, né? Elas são curtinhas, né? São finas também, mas são rígidas, né? E a função dela é de aderir, né? A função das fibras é aderir em objetos, em superfícies, né? Nessa outra, na segunda imagem, a gente também pode observar, né, que tem alguns apêndices maiores, outros menores, né? Essa imagem é de um microscópio, essa segunda imagem. Dá pra gente observar bem as fímbrias e, e os apêndices, né? Temos o ribossomo, né? O ribossomo são essas bolinhas, né? Aqui, né? Como eu já tinha dito lá no início, né? No slide, na estrutura, né? São essas bolinhas. E ele tem a função de síntese de proteína, né? Produção de proteína. São organelas que fazem a síntese proteica, que é importante para a manutenção e crescimento da célula, né? Ou seja, ele é responsável pelo alimento da célula, né? Vamos dizer assim, né? E isso que proporciona o desenvolvimento e o crescimento da célula procarionte, né? Temos a classificação dos procariontes, né? Bom, de início, antes, era reino Monera, né? Eram os procariontes. Aí nós tivemos uma divisão, né? Que foi dividido em 3 domínios, que foi bactéria, árqueas e eucária, né? Como eu havia dito lá no início, né? A bactéria e a árquea, elas nunca tiveram juntas no mesmo domínio. Por quê? Mesmo sendo, né, as duas procariontes, elas nunca tiveram juntas, né? Pelo fato de que a bactéria, ela é diversa, assim como a árquea, mas ela é patógena, né? Ela é maléfica a alguns seres vivos. Tem algumas espécies que são maléficas a seres vivos. Elas também podem ser fotossintetizantes, né? Que é quando elas conseguem captar a luz solar e transformar em energia e alimento para si próprias, né? E tem as benéficas, né? Que nos beneficiam outros seres vivos. Já as árqueas, elas também são muito benéficas, né? Mas elas não são patógenas, né? Elas não são maléficas a outros seres vivos e o que também as diferencia das bactérias é que elas vivem em ambientes extremos, né? Ambientes que às vezes é, não são propícios para outros seres vivos. A gente olha aí nessa primeira imagem, nós temos a bactéria, né? A que a gente tá vendo desde o início do slide, né? A segunda aí são as arqueobactérias, né? E a terceira são as algas azuis. Bom, exemplos de organismos procariontes, né? Primeiramente, nós temos as bactérias, né? Que estão em todo lugar, né? Em todo lugar estão as bactérias, inclusive no nosso corpo, né? Dentro de nós. Inclusive, cientistas dizem que chegamos a ter a mesma quantidade de células que temos, das nossas células mesmo, eucariontes, temos de bactérias no nosso corpo.
As algas azuis, né, que também são chamadas de cianobactérias, elas vivem em rios, né, mares, rochas, troncos de árvores, regiões com alta concentração salina e outros diversos lugares, né. Temos as árqueas, né, que eu tinha falado que elas vivem em ambientes extremos, né, que é incompatível com a presença de outros seres vivos, né, como vulcão, lago ácido, né. A gente pode observar na primeira imagem, é uma bactéria também, né. A segunda são as algas azuis, cianobactérias, que talvez, né, seja intrigante chamar de algas azuis e elas serem verdes. Mas o que acontece é que elas foram. As primeiras algas que foram encontradas, elas eram azuis. Por isso o nome, né? Mas elas têm diversas colorações, né? Mas a mais comum, hoje em dia, a mais comum mesmo, são as verdes. E na terceira imagem nós temos as árqueas ou arqueobactérias, né? Falar um pouquinho do formato, né? Elas têm diversos formatos, mas os mais comuns são o formato de esfera, bastões e espirais. Interações entre organismos procariontes e eucariontes e o meio ambiente. Nós temos aí na primeira imagem um exemplo de bactérias cooperativas. Né? O que são essas bactérias cooperativas? É quando elas cooperam umas com as outras. Ou sejam livres, né? Elas conseguem cooperar umas com as outras estando livres, ou agrupadas. Né? Inclusive, quando elas estão agrupadas, elas lembram muito a multicelularidade dos eucariontes. Né? Nós mesmos somos eucariontes, nós somos multicelulares, ou seja, muitas células agrupadas. E acaba que elas, quando estão agrupadas, elas lembram, né, a multicelularidade dos eucariontes. Elas se juntam, né, porque às vezes umas têm umas funções e outras têm outras, né? Como no caso aí tem algumas que são fotossintéticas e outras não, né? Então, as que são fotossintéticas, elas conseguem captar o, a, a luz solar e transformar em energia, né? E as outras se beneficiam disso. Na segunda imagem nós temos o biofilme, né? Que é um conjunto também, estão agrupados ali, né? E eles ficam conectados numa superfície por uma secreção que eles mesmos secretam, né? Essa secreção consegue fazer com que eles fiquem grudados, aderidos a essa superfície, né? Um fato curioso sobre os biofilmes é que eles conseguem trocar sinais entre si, né? E aí, através desses sinais que eles trocam, eles conseguem detectar a densidade populacional deles, né? O que é isso, né? Eles conseguem saber a quantidade, né, que eles estão, né, a quantidade de biofilmes que tem ali. E para que eles querem saber isso, né? Para poder controlar a população deles. Porque se eles têm um certo limite, se eles estiverem ultrapassando esse limite, eles mudam o comportamento deles e reduz a reprodução, né? Muito interessante. E também estão em toda parte, né? Nas nossas casas, pia, banheiro, tábua de cortar carne, né? Vários lugares. Inclusive naquela placa bacteriana do dente, né? Que às vezes a gente precisa. Sabe aquela placa amarela que a gente tem? A gente precisa ir no dentista retirar, né? São biofilmes. Agora, reprodução dos procariontes. Tá? A reprodução dos procariontes é assexuada, né? Também chamada de fissão binária.
né? Porque binária, bi vem de 2, né? Uma célula se transforma em 2. É pelo processo de mitose, né? Assexuar, nós sabemos que tem, né, a reprodução sexuada, quando, né, 2 indivíduos, né, se origina um outro indivíduo. Na assexuada, não. Ela se divide, ela faz o processo de mitose, que é a divisão celular. Como que acontece essa divisão celular? Nós temos aqui, ó, a célula mãe, né? A célula normal, e aqui está o nucleóide, né, que a gente já aprendeu, que é o cromossomo bacteriano, ou cromossomo circular, ou DNA, né? Aqui temos o DNA, que é mais, acho que é mais fácil chamar de DNA, mais familiar. O que esse DNA vai fazer? Ele vai se duplicar, né? Ele vai se duplicar em 2, na mesma célula, né? Então, ela era uma célula mãe, uma célula estava ali normal, e esse DNA ele vai se multiplicar dentro dessa célula, né? E aí ela, ali naquele momento ali daquele processo, ela tem dois DNAs, né? E aí o que acontece, né? Esses DNA nucleóide, eles vão em direções opostas, né? Vocês estão vendo que um vem para cá e outro vem para cá, né? Eles vão em direções opostas, causando a ruptura na célula, né? Essa é a intenção, de irem em direções opostas para poder causar a ruptura na célula, né? Eles causando essa ruptura na célula, a membrana plasmática ela vem crescendo para dentro da célula novamente, tornando 2 células, né? Eles se vão em direções opostas. Essa célula começa a se romper, né? A membrana plasmática ela vem crescendo aqui, ó. Ela vem crescendo aqui, causa a ruptura, ela vem crescendo aqui, né? Fechando essa célula, né? Aí na medida que fechou, né? Aí se origina 2 novas células filhas, né? Aqui nós temos a célula mãe, a primeira aí, né? Aqui a primeira célula mãe e aqui se origina 2 células filhas, tá? Um fato também interessante de falar é que as células, a célula procarionte, quando ela está em ambientes que propiciem, né, condições que propiciem a sua reprodução, ela se reproduz muito rápido, né? Em questão de 1 hora, uma célula, uma única célula, pode virar milhões. Né? Muito interessante. Aqui temos as referências, né, das nossas informações repassadas para vocês. Por hoje é só. Na próxima aula nós teremos uma aula prática, né? Nós vamos falar um pouco, vamos ver um pouco, né? Falar mais um pouco sobre a estrutura da célula procarionte e ver, né, de fato, né, tocar, poder ver, tocar as estruturas da célula, né? Vocês vão poder montar a célula procarionte para fixar o conteúdo, né, na mente de vocês.